Clarice Lispector, escritora e jornalista brasileira. Biografia de Clarice Lispector. Clarice Lispector, 1920 a 1977, foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e com a sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha. A infância e adolescência, Clarice Lispector nasceu na aldeia de Tikchanchelnik, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Era filha de Picous e Mania Lispector, casal de origem judaica que fugiu do seu país diante das perseguições aos judeus durante a Guerra Civil Russa. Ao chegar ao Brasil, fixaram a residência em Maceió, Alagoas, onde morava Zaiana, irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Por iniciativa de seu pai, todos mudaram o nome. Nascida Picassovna Lispector, passou a se chamar Clarice. Depois, a família mudou-se para a cidade de Recife, onde Clarice passou sua infância no bairro da Boa Vista. Aprendeu a ler e a escrever muito nova e logo começou a escrever pequenos contos. Foi aluna do grupo escolar João Barlho, onde seu curso primário estudou inglês e francês e cresceu ouvindo o idioma dos seus pais, o Yiddish. Ingressou no ginásio Pernambuco, o melhor colégio público da cidade. Com 12 anos, Clarice mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro da Tijuca. Ingressou ao colégio Silvio Leito, onde terminou o ginásio. Era frequentadora assídua da biblioteca. Em 1941, Clarice ingressou na Faculdade Nacional de Direito e empregou-se como retadora da Agência Nacional. Depois passou para o jornal À Noite, em 1943. Casa-se com um amigo de turma, Mauro Gagurran Valente. Em 1944, formou-se em Direito. Primeiro livro. Em 1944, Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista nascida na Ucrânia. Ela é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes desde o século XX e a maior judia desde Franz Kafka. A autora pode ser classificada como uma escritora modernista. Faz parte da terceira fase do modernismo, ou geração de 45. O seu estilo é marcado pela inovação, e Clarice introduz características novas à literatura nacional. Perto do Coração Selvagem, que foi seu livro de estreia, publicado quando Clarice tinha 24 anos. Laços de Família, Paixão segundo GH e A Hora da Estrela são seus últimos livros publicados. Suas obras mais conhecidas são Ela também construiu uma obra voltada para as questões cotidianas e principalmente psicológicas do ser humano. Nacionalidade. Clarice afirmava com frequência que sua verdadeira pátria era o Brasil e que seu estado de origem era Pernambuco. Quarta curiosidade, morte. Ao morrer, foi enterrado no cemitério de Israelita do Caju, no Rio de Janeiro. Sempre quis ser sepultada no cemitério João Batista, mas o corpo foi recusado por ela ser judia. Quinta curiosidade, poliglota. Além do Yiddish, língua falada em casa, e do português, Clarice falava inglês e francês. Sexta curiosidade, faculdade. Se mudou para o Rio de Janeiro aos 15 anos de idade, no Rio. Estudou Direito na
Estudou Direito na então Universidade do Brasil e começou a publicar seus primeiros contos. Sétima curiosidade, primeira publicação. Clarice Lispector publicou seu primeiro conto com apenas 19 anos, Perto do Coração Selvagem. Seu primeiro livro saiu quando a escritora tinha 24 anos. Casamento. Casou com a colega de faculdade Mauri Gurgel Valente, futuro pai de 2 filhos. Quando Mauri começou a exercer carreira diplomática, passou a acompanhá-las nas suas viagens ao exterior. Morou na Itália, Inglaterra, Estados Unidos e Suécia. Nona curiosidade, trabalho voluntário. Aliás, você sabia que a Clarice trabalhou como assistente voluntária junto ao Corpo de Enfermagem da Força Expedicionária Brasileira na Itália durante a Segunda Guerra Mundial? Décima curiosidade, primeiro filho. O primeiro filho nasceu na Suécia e o segundo nos Estados Unidos. Esse foi o meu trabalho, espero que tenham gostado. Clarice nasceu em Chechelnik, uma pequena aldeia da Ucrânia. Chegou ao Brasil em 1920, com 2 meses de idade. O pai, a mãe e 3 filhas desembarcaram em Maceió. 2 anos depois, a família mudou para Recife, onde todos, menos uma das irmãs, ganharam nomes brasileiros. A filha mais nova, Raya, passou a chamar-se Clarice. Tímida e ousada, caótica e intensa. Palavras que sempre estiveram presentes na vida e na obra de Clarice Lispector. Clarice Lispector tem um lado de mistério muito intenso. Tímida e ousada, caótica e intensa. Palavras que sempre estiveram presentes na vida e na obra de Clarice Lispector. Clarice Lispector tem um lado de mistério muito intenso, que está claramente exposto nos seus livros, né? Um mistério que ela própria queria desvendar, que é, na verdade, um mistério do ser humano. Mas nela era muito evidente, porque ele estava muito visível, muito à tona. Não tinha disfarce sobre esse mistério. No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? O de falar o menos possível. Em 1943, aos 23 anos, Clarice publicou seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. A primeira impressão que eu tive quando li Clarice foi a identificação. Eu me identifiquei tão profundamente com ela, talvez por esse impulso criativo tão forte que ela demonstra e demonstrou nesse primeiro romance que eu li, que foi Perto do Coração Selvagem. Né? Esse personagem Joana, que é uma mulher, uma menina que depois vira uma mulher, que não se contém em si mesma, ela quer descobrir o mundo, quer colocar para fora tudo que tem dentro dela, né? O olhar que ela tem sobre o mundo e que a leva a ser tão criativa. Então essa identificação com esse impulso selvagem que leva a gente a criar, a se apaixonar pelas coisas, a ir em busca de respostas, né? Em busca do nosso lugar no mundo, talvez tenha sido o meu primeiro movimento de identificação com a Clarice. O Lustre, seu segundo livro, foi publicado no Brasil em 1946. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Em 1900